Como criar uma sistemática para ficar viciado em estudar e finalmente alcançar a aprovação no concurso dos seus sonhos? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você como que eu organizei estrategicamente a minha rotina para ter consistência no estudo e conseguir manter a motivação ao longo de todo o processo. Sim, isso é possível, basta que a gente tenha uma organização correta. E é isso que eu vou te trazer nesse vídeo, então fica até o final aqui comigo. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Leandro Reinhardt, sou mentor de estudos para concurso, analista do Tribunal do Trabalho. Eu fui aprovado 5 vezes nos concursos de TRT e minha missão aqui no canal é te ensinar um passo a passo para aprovação, sem hackzinhos, sem fórmulas mágicas, mas com organização, com estratégia e com consistência. Eu não vou pedir que você deixe o seu like agora, segura sua mão, calma um pouquinho, você vai deixar o seu like no momento em que esse vídeo de fato agregar na sua jornada, agregar no seu estudo. Eu faço sempre um conteúdo mais aprofundado, a gente vai muito além daquelas diquinhas, daquelas práticas que o próprio ChatGPT poderia te oferecer, então eu te trago um conteúdo aprofundado, mas eu quero que você de fato aproveite e eu quero aquele like sincero, aquele like de quem olhou e disse, caramba, esse vídeo aqui merece o like. Então segura sua mão, não se inscreve ainda, não deixa o seu like, você vai fazer isso no momento em que você perceber, você tirar aquele insight, vai mudar o seu jogo, beleza? Combinado? No início do estudo é muito normal demorar para engrenar, porque é um processo completamente novo, mas é possível sim que o estudo se transforme num hábito de regulação emocional. Sabe aquela coisa que se você não fizer no seu dia, parece que está faltando algo? O hábito de regulação emocional, ele gera, de certa forma, uma química e o nosso corpo vai ficando viciado nessa química. Diariamente a gente precisa passar por aquele processo ali e é o exemplo de uma pessoa que fica viciada em praticar atividade física. Essa pessoa, no dia que não pratica atividade física, ela sente falta daquilo e é exatamente isso que é possível fazer também com o estudo. Sabe o que é dormir e acordar pensando no estudo, sabendo que aquela ali é a atividade mais importante do seu dia? É isso, é essa sistemática que eu vou te trazer nesse vídeo. E é possível sim que você fique viciado em estudar, crie esse hábito e depois você até sinta falta disso quando estiver aprovado no concurso público. Eu vou explicar essa sistemática em 3 passos. O primeiro deles é você ter uma visão clara do seu objetivo. E não é só você imaginar que está aprovando no concurso público ou algo do tipo. É você conseguir olhar para o seu dia a dia e entender quais são as atividades que eu faço e mudam o meu status quo, me colocam em um outro patamar. Pensa comigo o seguinte, imagina uma pessoa que trabalha, estuda, pratica atividade física, tira um tempo para o lazer, digamos que a rotina da pessoa é isso. Se essa pessoa trabalha, digamos, num restaurante como atendente, e o sonho dela é ser auditora fiscal do trabalho, por exemplo, vocês concordam comigo que essa atividade que ela está praticando lá no restaurante não é uma atividade que leva ela para um outro status? É apenas uma atividade de manutenção do status quo? Essa pessoa, quando está limpando a casa dela, você concorda comigo que limpar a casa é simplesmente uma atividade de manutenção da sua condição atual? Não é uma atividade que te leva para um outro nível, para um outro patamar em termos financeiros, em termos de realização profissional. E quem está aqui no canal, eu tenho certeza, está buscando um concurso público, então entende que talvez o estudo seja uma das coisas que está levando ela para esse objetivo. Ou então, a prática de atividade física, se o seu objetivo é manter a saúde, manter a qualidade de vida, também é algo que pode estar te levando para um próximo nível. Porém, limpar a casa, fazer o seu trabalho lá no restaurante, não necessariamente vai mudar o seu status quo. É uma atividade que é necessária, sim. A gente não vai deixar de limpar a casa, nós não vamos deixar de comparecer ao trabalho. Mas essa atividade, ela não te leva para frente. Então você precisa ter uma visão clara de objetivo. Saber exatamente quais são as atividades do seu dia que vão, de fato, transformar a sua realidade atual. Para isso, você tem que entender que essas atividades necessitam do seu tempo, da sua energia. Sua melhor energia do dia deve ser dedicada a essas atividades. As outras não é que não tenham importância, vão ter importância também, mas você vai executar de uma forma ou de outra. É muito mais fácil você ir trabalhar, se arrumar, botar roupa e ir para o trabalho, do que você sentar para estudar. Porque sentar para estudar é uma negociação que é só contigo mesmo. Então, se você tem essa visão clara, você sabe exatamente quais são as atividades que te levam para esse objetivo, fica muito mais fácil de você saber para qual atividade você vai dedicar a sua melhor energia, para qual atividade você precisa ter mais sede, mais disciplina para fazer. Concorda comigo? Show! Então você criou essa visão clara do objetivo. Você sabe quais são os comportamentos que vão te levar para frente, que vão fazer você alcançar o seu objetivo. Provavelmente o estudo está entre eles. Agora, você precisa criar uma sistemática que gere recompensa nesse processo. Ou seja, ao final do dia, existem basicamente 2 opções. Uma delas é você se sentir frustrado, que não alcançou as metas que havia estabelecido, por não ter feito, por sentir que naquele dia não foi um dia de evolução. Você vai sentir
uma frustração, ou seja, você acabou de gerar um reforço negativo para aquela atividade do estudo, já que você falhou. Por outro lado, você pode cumprir as suas metas do dia, chegar ao final do dia sentindo aquela sensação de recompensa. De repente você vai, inclusive, assistir um episódio da série que você gosta, porque você fez as suas 3 horas de estudo. Digamos que sua meta era 3 horas de estudo, você cumpriu as 3 horas e você vai realmente se recompensar. Entende que o que você está sentindo no final do dia é que vai te dizer se você deve repetir aquela atividade ou não? O nosso cérebro funciona basicamente através de estímulos. Estímulos positivos, estímulos negativos. Então você tem que entender que ao final do dia é necessário que você tenha dado um reforço positivo naquela atividade. Para isso você precisa entender um pouquinho mais de como que funciona o nosso núcleo de recompensa. Vou explicar para você. A sistemática cria nossos hábitos, que mantém os nossos hábitos, basicamente funciona da seguinte forma. Você tem gatilho, desejo, comportamento e recompensa. São 4 fases que acontecem sucessivamente. Ou seja, você se expõe a um gatilho, esse gatilho gera desejo, ou seja, sua dopamina explode lá em cima e você começa a sentir vontade de fazer aquilo. Vontade de fazer aquele determinado comportamento, porque o seu cérebro já está calculando, na verdade, que esse comportamento vai levar àquela determinada recompensa. Isso funciona para o uso de drogas, para o uso do álcool, para o cigarro, para o vício em redes sociais, para o vício em games, para pornografia. Todos esses vícios que a gente cria, vícios negativos, obviamente, que a gente cria estão relacionados, mas também para os vícios positivos. Quando você fica viciado em estudar, quando você fica viciado em praticar uma atividade física, é exatamente esse mesmo núcleo de recompensa que está sendo utilizado. Só que nesse primeiro momento, imagine aqui, a gente tem gatilho, desejo, comportamento e recompensa. Essas primeiras 2 etapas do processo, elas ainda não existem. Então você não tem o gatilho e você não tem o desejo. O que você tem é apenas o comportamento e a recompensa. Ou seja, seu cérebro ainda não conhece aquele processo. Então, digamos, você sentou para estudar, você estudou e ao final você obteve uma recompensa. Você se recompensou de forma artificial mesmo. Se permitiu descansar depois, se permitiu comer algo que você queria. E aquilo ali foi interpretado pelo seu cérebro como uma recompensa decorrente do estudo. Com o tempo, o cérebro vai acostumando com esse processo. E aí ele começa cada vez mais a antecipar tudo isso. Ou seja, ele começa a criar a fase do gatilho e do desejo, que não existia nesse primeiro momento. É o caso, por exemplo, quando você experimenta uma droga pela primeira vez. Seu cérebro ainda não conhece aquilo ali, mas ele percebe uma recompensa. Acontece aquela explosão de sensações no seu cérebro e aquilo ali é interpretado como algo bom e logo seu cérebro começa a perceber quais foram os gatilhos que geraram aquilo ali. O que aconteceu? Qual era o ambiente que você estava inserido? Quem eram as pessoas que estavam contigo? Quais foram os fatores que levaram àquela recompensa? E o cérebro, como ele está sempre caminhando à frente, ele começa a antecipar isso. Começa a perceber que quando se expõe aquele determinado gatilho, ele tem que gerar uma dopamina para que se chegue ao final do processo da recompensa. Então, quando a gente fala do estudo, a gente tem que pensar exatamente nisso. No início, não existe ainda o gatilho e o desejo. Pode existir o comportamento e a recompensa, e é justamente a repetição disso, e a recompensa nada mais é do que aquele reforço positivo, que eu falei agora há pouquinho, no primeiro passo. Você tem que ter o reforço positivo. Você tem que perceber a evolução a partir disso. E quando você percebe essa evolução, o seu cérebro começa a antecipar o processo. E ele vai gerando, vai conectando isso com os gatilhos. Então o primeiro passo, é você ter uma clareza do objetivo, mas o segundo passo é você conseguir recompensar esse processo. E no início, essa recompensa ela vai acontecer de uma forma mais artificial mesmo. Você vai se permitir fazer algum tipo de atividade que realmente te faça sentir prazer por aquilo ali. Só que com o tempo, o próprio estudo começa a se tornar essa recompensa. E você começa a perceber a evolução, sente que está chegando mais perto do objetivo, e quanto mais perto do objetivo, mais motivado você fica, ou seja, maior é o reforço positivo. E cada vez mais isso vai se atrelando ao gatilho e cada vez mais a dopamina dispara no momento em que você vai começar o estudo. É simplesmente o processo de criação de um hábito. Precisa, ao final do dia, e aí é o erro que muita gente comete, muitas vezes você chega ao final do dia com aquele sentimento negativo em relação ao estudo. Sentimento de, poxa, estudar é muito difícil, estudar é complicado, isso aqui não me cansou muito. O que você está gerando? Reforços negativos. E o seu cérebro está interpretando tudo isso e criando esse processo. Então ele vai conectando as informações, conectando tudo que acontece, e se ele percebe que é uma atividade que te gera mal-estar, te deixa ansioso, apreensivo, ele começa cada vez mais a gerar gatilhos para evitar que isso aconteça, entende? Aí a dopamina é no contrário, ela vai te estimular a sair desse processo. É bastante complexa essa questão, mas é interessante você entender que é esse daqui o processo. Essa dica é a principal aqui no vídeo. Perceba o que você sente ao final do dia.
Ao final do dia de estudos, você precisa sentir prazer por essa atividade. Mesmo que seja de forma artificial, você muitas vezes ir ali marcar um check nas suas metas é uma coisa que gera uma imediata recompensa. Então, esse é o tipo de sistemática que você precisa ter, entendido? Eu acredito que depois dessa explicação, sim, agora você vai deixar o seu like, você vai se inscrever no canal e você vai comentar para mim aqui embaixo o que você faz e se realmente você está cuidando para reforçar esse processo a cada dia. Também, se você quer o meu acompanhamento no seu estudo, quer ter uma sistemática que de fato faça você ter consistência, faça você se manter motivado no estudo, a mentoria Experts é o lugar certo. O link está aqui na descrição, você vai preencher um formulário. Se a sua resposta estiver de acordo com o que a gente busca dentro da mentoria, obviamente a gente vai estar entrando em contato com você pelo WhatsApp, marcando uma reunião para a gente conversar. Você vai conversar pessoalmente comigo e a gente vai iniciar o seu projeto. Então, se você tem interesse, o link está aqui na descrição. Bom, e o nosso terceiro passo aqui do vídeo é o que você precisa para implementar essa sistemática, para colocar em prática isso que eu te falei. Então, o primeiro ponto, você precisa de um método que gere recompensa ao final do dia. Entenda que se você coloca uma meta impossível no seu estudo, o sentimento no final do dia vai ser um sentimento de frustração. Você coloca uma meta de 6 horas, mas você estuda 4, mesmo que você tenha estudado muito, porque 4 horas líquidas são bastante, é um tempo considerável de estudo, mesmo que você faça essas 4 horas, se a sua meta era 6 horas, ao final do dia você vai sentir uma frustração, você vai sentir que não fez o seu máximo, vai se cobrar e vai gerar um reforço negativo. Então, primeiro, a sistemática tem que gerar recompensa, colocar metas alcançáveis, estabelecer algumas recompensas que você pode cumprir, pode receber ao final do dia por ter cumprido aquela meta. Eu gostava de colocar uma recompensa ao final da minha semana. Então eu estabelecia, eu quero ter nessa semana 25 horas de estudo. Por exemplo, eu sempre analisava a minha rotina, entendia mais ou menos o que seria possível eu fazer, obviamente. E aí eu pensava, beleza, ao final da semana eu tenho que bater 25 horas de estudo. Dando como exemplo, tinha semanas que meu estudo era 15 horas, tinha semanas que meu estudo poderia ser 30 horas. Isso vai variar muito de acordo com a sua rotina. Mas coloca uma meta razoável e estabelece uma recompensa ao final da semana por você ter cumprido seu tempo de estudo. Isso é interessante. Outra coisa, você precisa ter uma rotina que proporcione consistência. Então anota bem isso. Rotina que proporciona consistência. A sua rotina tem que acontecer todos os dias de forma meio igual. A rotina, ela protege o estudante. Se você tem uma rotina muito variável, a tendência é que fique mais difícil você executar o seu estudo. Se você estuda todos os dias no mesmo horário, é uma prática comum, por exemplo, você acorda, toma o seu café e já começa o estudo. É muito mais difícil você errar do que uma pessoa que, por exemplo, acorda, trabalha, vai para academia e ao final do dia ela espera poder parar para estudar. Só que ao final do dia, de repente, já aconteceu uma série de coisas, você já se estressou ao longo do dia, imprevistos surgiram, coisas para você resolver, e aí a tendência é que você precise ser muito mais disciplinado ao final do dia para conseguir manter aquele estudo. Então crie uma rotina que de fato facilite essa consistência. Terceiro ponto é o seguinte, eu falei que você precisa ter uma visão clara do objetivo, mas eu quero nesse momento que você esqueça a aprovação. O principal fator de ansiedade é querer a aprovação rápida. Você fica ali querendo a aprovação, e o que acontece? Como você projeta para o futuro a sua aprovação, você também projeta o seu esforço para o futuro. Você pensa assim, não, quando o edital sair, eu vou me esforçar mais, eu vou dedicar mais. E aí fica muito fácil de você não fazer o seu máximo hoje, justamente porque você está pensando que ali na frente você vai precisar dar um gás, você vai precisar fazer algo a mais. Olha como isso impacta no resultado. Agora, se você, de certa forma, esquece o dia da sua aprovação, o dia da sua prova, e você foca no dia de hoje, e aí obviamente não é esquecer, você vai manter um olharzinho lá na frente, você vai estar olhando para o dia que vai chegar, porque isso também gera uma certa motivação, mas o seu foco total ele tem que estar aqui no dia de hoje. O que eu posso fazer de melhor hoje? E como que eu posso, ao final do dia, me sentir bem com todo esse processo? Você implementar esses passos que eu falei aqui, eu tenho certeza que você consegue dar uma virada de chave no seu estudo. Você começa a tornar o estudo algo mais leve, mais prazeroso, algo que te faz bem e que obviamente se torna um hábito positivo. Quando eu parei os meus estudos, eu sentia falta de estudar. Eu já tinha me acostumado tanto com esse processo que para mim ficar um dia sem estudar parecia que estava faltando alguma coisa, era como ficar um dia sem almoçar. Então é possível sim criar esse processo. Obviamente não é tão fácil como quando você trata de um uso de droga, de álcool, de pornografia, porque ali o prazer é imediato. Aqui o prazer ele está sendo postergado. Então, obviamente, é um processo que é muito mais difícil de ser implementado no dia a dia. Só que com persistência, com consistência principalmente, você consegue chegar nele. E lembrando que se você quiser a minha ajuda, o link está na descrição. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou seu like, agora é o momento para você deixar o seu like, para você se inscrever, compartilha também com um amigo
esteja estudando para concurso e que você sabe que esse tipo de conteúdo pode ajudar. Um prazer, um grande abraço e até o próximo vídeo.